A paz do Senhor para todos. Me chamo Joseane e eu sou da Mocidade, na AD Povoado Bititinga. Nos dias 1 e 2 de setembro, na AD Povoado Bititinga, estará celebrando ao nosso Deus mais uma festividade do Departamento de Jovens da nossa congregação. A festividade terá como tema o arrebatamento da igreja e o fim de todas as coisas previsto nas profecias. É um tema polêmico e que, apesar de termos respaldos bíblicos para crermos neste evento, muitos cristãos já não acreditam mais e nem esperam mais a volta de Cristo. E está conosco hoje uma parte da nossa mocidade, que elaboraram algumas perguntas para fazer ao nosso presbítero Marcelo Silva. Irmã Bianca, qual a sua pergunta acerca deste assunto? Presbítero Marcelo, por que muitos irmãos já não têm mais um arrebatamento? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. É um prazer estar com essa mocidade abençoada da nossa congregação. Respondendo à pergunta da nossa querida jovem, é lamentável este fato, mas é uma grande verdade. Uma grande porcentagem dos crentes da igreja de hoje não creem mais no arrebatamento, na promessa que Jesus prometeu de voltar e buscar o seu povo. São diversos fatores que levaram muitos cristãos a desacreditarem na promessa da volta de Cristo. E o principal fator é a crise doutrinária, o analfabetismo bíblico presente na igreja brasileira. A igreja passa por uma crise doutrinária. Tudo isto resultado do não ensino da palavra do Senhor. Tudo isso consequência dos diversos tipos de evangelho que estão sendo disseminados nos altares da igreja. O evangelho que visa apenas o aspecto material. O evangelho que visa apenas conquistas materiais. E, obviamente, os cristãos vão desenvolvendo uma visão, um olhar apenas para o contexto deste mundo. Apenas a visão de muitos se restringe apenas à terra. Nós precisamos retornar ao evangelho centrado na palavra do Senhor. Porque quando a palavra ela é ensinada, obviamente vai gerar vida espiritual. E quem tem vida espiritual vive de forma espiritual. Desenvolve a sua vida humana como ser humano, como um ser social, aqui na terra, mas o contexto da vida espiritual dele é quem controla todas as ações, desejos e sentimentos da sua vida. E se cumpre o que Paulo falou para os colossenses, os que estão em Cristo, os que já ressuscitaram com Cristo, buscam as coisas que são de cima. Jovem Frank, qual a sua pergunta? Presbítero Marcelo, a grande tribulação e o dia do Senhor serão os mesmos acontecimentos? Bem, a grande tribulação e o dia do Senhor não são os mesmos eventos, não são os mesmos acontecimentos. A grande tribulação é o momento de provação que vem para com a humanidade. É o momento de dores, de sofrimento, profetizado por Jesus Cristo e por muitos profetas do Antigo Testamento, acerca desse dia de dor, de perseguição, que o anticristo ele vai proporcionar para a humanidade. Já o dia do Senhor é aquele acontecimento
que está relacionado ao grande julgamento de Deus para a humanidade. É o dia em que Deus vai se levantar para julgar a humanidade por toda a sua vida corrupta, por toda a sua impiedade contra a palavra do Senhor e contra a pessoa de Deus. É o dia em que Deus ele vai estar no seu trono para julgar. Toda a terra sofrerá de forma física, de forma espiritual, esse dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Portanto, a grande tribulação é apenas um prenúncio do dia do Senhor. Obviamente, não são os mesmos acontecimentos. Jovem Rayana, você também passa uma pergunta a nós nesta noite? Presbítero Marcelo, tem surgido doutrinas que a igreja vai passar pela grande tribulação. Qual é a sua concepção acerca desse assunto? Bem, jovem Rayane, aqui eu não vou expor a minha concepção. Eu vou expor a concepção bíblica acerca do arrebatamento da igreja. E, analisando de uma forma minuciosa, nós iremos encontrar três vertentes, três teses bíblicas que se relacionam ao arrebatamento da igreja. A primeira tese é o pré-tribulacionismo, que defende que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A segunda vertente, a segunda tese, é a tese do mesotribulacionismo. Essa tese defende que a igreja ela vai passar pelo início da grande tribulação. A terceira vertente, a terceira tese, é a tese do pós-tribulacionismo. Ela defende que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação. Das três vertentes, a que menos tem respaldo bíblico é a tese do pré-tribulacionismo. É a tese de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas nós não devemos descartar nenhuma das teses. Devemos estar atentos ao cumprimento dessas três teses. É um assunto polêmico que nós não temos a capacidade de definir qual da tese é a verdadeira, qual das teses é a correta. Devemos estar atentos a todas as possibilidades da igreja ou para com a igreja. Como falei, a tese do pré-tribulacionismo é a que tem menos respaldo bíblico. Dentro de um estudo minucioso que nós realizarmos, nós iremos encontrar esta verdade. Infelizmente, o tempo é pouco e não dá para nós abordarmos os pontos negativos e os pontos positivos de todas estas teses. Portanto, a Bíblia ela expõe essas três teses acerca do arrebatamento. De que a igreja ela vai ser arrebatada antes do grande sofrimento que advém sobre a terra, de que a igreja vai passar apenas pelo início e de que a igreja passará por toda a extensão da grande tribulação. Mas nós não podemos afirmar de forma categórica quais das teses é a verdadeira. Devemos estar atentos à recomendação de Cristo. Vigiai, orai, estai atento para esse grande dia. Qual a sua pergunta? Presbítero Marcelo, a igreja está passando por uma crise espiritual. É nítido esse fato em nossos dias. A cada dia que se passa, a igreja está perdendo sua identidade celestial. Antes de Jesus voltar, ele vai realizar um grande avivamento e levar a igreja? Bem, baseado nas previsões dos profetas do Antigo Testamento e também nas previsões de Jesus Cristo acerca do fim, acerca
do momento do arrebatamento da igreja, todos os contextos proféticos que se referem ao fim, não se refere a avivamento. Nós fomos ensinados que nos últimos dias a igreja ela vai passar por um grande reavivamento. Haverá um grande derramamento do poder espiritual sobre a igreja. Lamento, mas biblicamente nós não encontramos respaldo bíblico para esse ensinamento, para essa tese. Quando Jesus ele foi abordado pelos seus discípulos acerca dos últimos dias da igreja, acerca dos últimos dias que sinalizavam o seu retorno, a sua volta para a terra, Jesus ele usou o exemplo de dois mundos, o de Noé e o de Ló. E se nós observarmos, nós não iremos encontrar nenhum progresso espiritual em nenhuma dessas sociedades. Pelo contrário, nós iremos encontrar o avanço da imoralidade, o declínio espiritual, o predomínio das corrupções. Nós não iremos encontrar no contexto da sociedade de Noé e da sociedade de Ló nenhuma pureza espiritual. Nós iremos encontrar uma degradação moral e espiritual. E, obviamente, é o contexto da nossa sociedade dos dias de hoje. Ele disse é como no dia de Noé e de Ló. Então nós não encontramos aqui reavivamento para o mundo e nem muito menos para a igreja do Senhor. Encontramos respaldo de que a coisa que está pior, a tendência é ficar pior ainda. A tendência é a corrupção aumentar. A tendência é o declínio, a degradação moral e espiritual aumentarem, para se assemelhar aos dias de Noé e aos dias de Ló. Diante disso, eu também tenho uma pergunta a se fazer. Presbítero Marcelo, o senhor poderia nos deixar uma recomendação para todos nós? Bem, Josiane, a recomendação que eu deixo para toda a Igreja do Senhor, para todos nós, para todos vocês que estão assistindo essa reportagem, é de que o arrebatamento, a promessa da volta de Cristo é uma realidade. Ele vai voltar. Se o homem crê ou não crê, se 80% dos cristãos perderam a credibilidade desta promessa, ou nesta promessa, isso não vai anular a força do cumprimento desta promessa. Ele vai retornar. E nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Cristo. No capítulo 24 de São Mateus, Cristo expressou 3 grandes crises: a crise social, a crise política e a crise da religião. Estamos vivendo a crise da religião. O Evangelho, a cada dia que se passa, tem perdido a credibilidade. A igreja, a cada dia que se passa, tem perdido a credibilidade diante da sociedade. A crise social que está alastrando no mundo, a crise política, os homens não têm mais condições de governar os países. Os homens não têm mais condições de desenvolver as políticas que venham proporcionar paz para a sociedade, para a humanidade. Então, a igreja tem que estar alerta. Aquele que está vivendo de forma espiritual deve estar alerta para com todos estes sinais, porque os sinais estão emergindo da sociedade de que Jesus Cristo vai voltar. Rejeitem o evangelho gospel, rejeitem o evangelho místico, rejeitem o evangelho que te proporciona uma visão apenas para este mundo.
O cristão, ele vive no mundo, mas ele não é daqui. Ele almeja estar com a pessoa de Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero parabenizar a nossa mocidade por esta iniciativa e esperamos que Deus faça grandes coisas nesses 2 dias de festividade. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. A paz do Senhor, meus irmãos, nós somos do Departamento Árabe da Rede Bitinga. Nós gostaríamos de convidar todos vocês para